Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. Meu nome é Jailson e antes de tudo eu gostaria de dizer que eu nunca acreditei em nada dessas coisas sobrenaturais e paranormais. Eu achava que tudo isso era um monte de besteira, que as pessoas falavam só para aparecer e tal. Eu nem imaginava que estava chegando o dia que isso tudo mudaria para mim. Eu tinha apenas 16 anos na época e nunca tinha saído da área da Grande São Paulo. Então, em um dia no verão de 2003, meu tio me chamou para uma viagem de 1 semana e meia para a chácara da família da namorada dele em uma cidade do interior do estado. Claro que eu falei em sim antes mesmo de ouvir os detalhes da viagem. Eu, como quase todos os adolescentes e jovens, adorava esse tipo de passeio. Nós saímos em direção à cidade onde ficava a chácara lá pelas 9 horas da manhã e chegamos quase 12 horas depois. Você deve até estar se perguntando por que a viagem foi tão demorada, já que foi dentro do mesmo estado. A tal cidade, que prefiro no momento não mencionar o nome, fica lá do lado oeste, ou seja, o oposto de onde nós morávamos, já na divisa do estado. Além disso, as estradas lá perto não eram tão boas assim, então tivemos que ir bem devagar no percurso. Quando chegamos no local, já estava bem escuro e todos nós obviamente estávamos muito exaustos. Assim, naquele momento, só queríamos descansar. No dia seguinte, logo pela manhã, eu fui dar uma volta pelos arredores da chácara com o meu tio e notei que realmente o lugar era maravilhoso. Tinha um lago imenso que era excelente para pescaria. Eu me diverti muito e não me preocupava com mais nada, até que algumas noites depois aconteceu aquilo que mudaria todo o meu pensamento sobre fantasmas e espíritos. Os adultos já estavam dormindo fazia tempo. Eu tinha ido para a sala que era o local onde eu estava dormindo naqueles dias que estava de visita. A casa tinha uma sala muito grande, uma cozinha que também era enorme, um amplo banheiro e 2 quartos. O lado de dentro da casa estava mais escuro que o exterior, já que lá fora a noite estava limpa e sem nuvens com muitas estrelas iluminando tudo. Eu estava muito cansado das atividades do dia e fui me deitar. De repente, eu comecei a ouvir vozes ao longe, então eu tentei prestar atenção para ver de onde vinham e ouvir o que diziam. Agora as vozes estão mais perto, praticamente no mesmo ambiente que eu. O que foi isso? Eu pensei comigo mesmo. Quem é você? Aquela voz disse, sussurrando. Meu Deus! Quem falou isso? Eu pensei novamente. Era uma voz aterrorizante, parecia a voz de uma mulher velha, mas apesar de ser bem baixa era bastante clara. Ouvir aquela voz perguntando quem eu era fez a minha espinha gelar, enquanto isso eu não conseguia mexer um único músculo do meu corpo. Pouco depois foram os passos arrastados e pesados. Eu olhava tudo e não via nada. Tudo ocorreu em poucos minutos, só que parecia durar para sempre. Ainda que eu estivesse extremamente assustado, estava cansado demais e comecei a dormir de novo, já que não havia nada que eu pudesse fazer. Na manhã seguinte eu contei a todo mundo o que tinha acontecido. Eles ouviram tudo calmamente ao invés de ficarem rindo e tirando sarro. O irmão da namorada do meu tio me falou que um amigo dele que tinha ido lá há alguns anos também tinha ouvido aquelas vozes. Aquela conversa só estava me deixando mais assustado. Eu sei que isso vai parecer idiotice, mas naquela noite, a namorada do meu tio deixou uma caipirinha no balcão que separava a sala da cozinha. Acrescentou a ela um bilhete com a seguinte frase: não perturbe os convidados, eles estão cansados. Eu sei que falei que isso era meio idiota, mas por incrível que pareça, funcionou mesmo. À noite eu não ouvi nada, e de manhã a caipirinha estava lá ainda, todavia estava pela metade. Quero acreditar que ela tenha apenas evaporado normalmente. Mais tarde eu estava falando com a mãe da namorada do meu tio, que era a dona da chácara, e ela me deixou por dentro da história. Ela explicou que a chácara pertencia anteriormente aos pais dela, que agora já eram falecidos.
Eles adoravam ficar lá o máximo de tempo possível. Aquele era o paraíso deles. Então, eu descobri o que estava acontecendo. Eles estavam nervosos porque havia alguém ali que eles não conheciam, que no caso era eu. Assim, bastou uma bebida e um recado para que eles ficassem mais tranquilos. Afinal de contas, aquela era a amada chácara deles, onde eles haviam passado por muitos momentos felizes e era assim que eles queriam manter o lugar.